Amanheceu daquele jeito meio escuro, com as nuvens encobrindo o céu da cidade e o vento trazendo um cheiro de terra molhada típico do inverno em São Paulo. Seu Antônio caminhava devagar, apoiado na bengala de madeira que ele mesmo tinha feito lá nos fundos da casa, tempos atrás. Era uma bengala simples, com marcas tortas de canivete, mas para ele carregava história e memória. Antônio sempre dizia que aquela caminhada de quinta-feira até a agência do Banco Paulista, ali na Avenida Paulista, era seu compromisso consigo mesmo. Ele podia até usar o cartão para sacar o dinheiro, mas preferia ir pessoalmente, entregar o cheque de aposentadoria para o caixa, olhar nos olhos de quem o atendia e sentir que ainda fazia parte do mundo. A chuva fina não dava trégua. Escorria pelo capote, encharcando as calças do aposentado enquanto ele desviava das poças na calçada. Quando entrou na agência, o ambiente já causava certo desconforto. O ar era gelado e a maioria das pessoas olhava para telas de celular ou para letreiros digitais piscando senhas e informações. Tudo ali parecia seguir um ritmo que não era mais o dele. Antônio segurou o cheque com força, como sempre fazia. Se aproximou do balcão, mas, antes mesmo de dizer bom dia, sentiu o olhar apressado da gerente, Dona Mariana, atravessando-o. Ela pediu para ele passar o cheque no novo sistema, que pedia uma assinatura digital diferente. Antônio explicou com calma que sempre assinava do mesmo jeito há muitos anos. Mariana nem levantou os olhos, já devolvendo o papel com uma expressão meio impaciente. O senhor precisa atualizar sua assinatura. Não posso aceitar assim. A fila atrás de Antônio aumentava e alguém já bufava de impaciência. Ele sentiu no peito a mistura de vergonha e raiva por não ter controle sobre uma coisa tão simples. Olhou ao redor, procurando solidariedade, mas os outros só desviavam o olhar, como se não quisessem nem admitir sua presença. A cada minuto, ali, Antônio se sentia menor, quase invisível. O barulho da chuva batendo nos vidros parecia amplificar o silêncio dentro da agência. Aquela burocracia toda, o jeito frio da gerente e a falta de empatia dos demais fez Antônio pensar se, afinal, realmente importava para alguém. Mas ao segurar ainda mais firme a bengala, lembrou que aquele ritual era só dele. E que, custasse o que custasse, não deixaria de lutar pelo respeito que merecia. Quando o clima já estava tenso na agência, Dona Mariana, sem paciência e, com voz impessoal, chamou pelo rádio a equipe de segurança. Não demorou nem 2 minutos para aparecer o Bruno, um dos seguranças mais novos dali, grande e de postura séria, mas que por dentro ainda carregava aquele olhar sensível de quem conhece de perto o sofrimento dentro das famílias paulistanas. Ele se aproximou de seu Antônio, tomou cuidado para não ser brusco, mas mesmo assim, as palavras pareciam duras demais naquele espaço frio. Seu Antônio, vou ter que pedir para o senhor se retirar, por gentileza. Por mais educado que tentasse soar, a humilhação estava ali, doída no ar. Todos os clientes assistiam à cena como quem vê algo ruim na rua, curiosos, mas prontos a fingir que não era com eles. Alguns baixaram os olhos para o telefone, outros só seguiam de lado, atentos ao desenrolar, mas sem coragem de intervir. O som do bastão de madeira batendo vagarosamente no chão molhado, misturado com a chuva insistente batendo no toldo da entrada, criava uma trilha sonora tensa. Cada passo de seu Antônio doía, como se concretizasse cada pequena vez em que foi ignorado ao longo dos anos. Do lado de dentro, Bruno sentiu o peito apertar. A cena o incomodava muito. Ele havia crescido ali na Zona Leste, sabia reconhecer o que era desrespeito, sabia o peso de ser tratado como um número. Por trás de toda a regra rígida do banco, ele viu a injustiça tomando corpo. O rosto do aposentado era igual ao do avô que o criara, e isso tornava tudo mais difícil. Por instinto e impulso, Bruno tirou o celular discretamente do bolso do
Colete ajeitou de modo que não chamasse atenção e começou a gravar. Não tinha plano. Talvez fosse só por não aguentar ver aquilo ser esquecido. Queria que alguém, em algum momento, soubesse o que realmente tinha acontecido ali. Do lado de fora, sob o guarda-chuva cinza do prédio, seu Antônio seguia devagar, sem dizer nada, só com a dignidade ferida e a cabeça erguida para não desmoronar de vez. O Brasil pode ser gigante, mas naqueles instantes, com o olhar de todos em cima dele, até a Avenida Paulista ficou pequena para tanta tristeza. Mal sabia Bruno que seu gesto tímido de gravar aquele momento iria cruzar não só os limites do banco, mas mudar cada pessoa que assistisse à verdade exposta cruamente, sem filtros, na tela do celular. O vídeo gravado por Bruno não demorou para ganhar o mundo. No início, foi compartilhado em grupos de família, depois espalhou-se nos perfis de moradores dos bairros próximos e, em poucas horas, já estava em páginas grandes das redes sociais. Bastava abrir o celular para ver o rosto de seu Antônio, expressão calma, mas claramente abatida, sendo escoltado para fora do Banco Paulista. A humilhação da cena fazia os olhos de quem assistia arderem de indignação. As pessoas não viam apenas um idoso sendo expulso. Ali estava estampada a sensação de invisibilidade e preconceito com que tanta gente convivia dia após dia na cidade de São Paulo. A Avenida Paulista parecia pulsar diferente. Nos pontos de ônibus, grupos se juntavam, mostrando a gravação uns para os outros. Taxistas comentavam no rádio, motoboys balançavam a cabeça de tristeza ao ouvir os detalhes. Aos poucos, aquilo que parecia só mais um vídeo indignante entre tantos virou a conversa principal das padarias, das feiras, das filas dos mercados pelo centro inteiro da cidade. Numa dessas manhãs, a padaria do Sr. Mário, tradicional, ali na Bela Vista, estava lotada. O cheiro do café fresco misturado ao de pão francês, recém-saído do forno, contrastava com a atmosfera pesada das conversas. Na mesa do canto, Dona Cida, que conhecia seu Antônio desde os tempos de bairro, operário, falava em voz baixa, quase como um segredo. Vocês viram o vídeo? Aquilo não se faz, não. Alfredo Padeiro largou o pão por um momento só para balançar a cabeça e soltar um falta de respeito, né? Até quem não conhecia Antônio passou a repetir seu nome. Outros clientes, chocados, ficaram em silêncio, chegando a olhar para os próprios pais e avós de maneira diferente. Ninguém queria admitir, mas aquilo poderia ter acontecido com qualquer um deles. Aos poucos, a história foi tomando conta dos espaços, cruzando gerações. Um grupo de estudantes falava na esquina, planejando fazer alguma coisa, nem que fosse juntar assinaturas para um abaixo-assinado. Nas igrejas, parte das rezas daquele domingo foi para quem está esquecendo que respeito vem antes de qualquer senha ou máquina. Naqueles dias, o nome de seu Antônio ecoava forte pela cidade toda. Seja em sussurros entre goles de café ou em discussões quentes pelas ruas largas e agitadas de São Paulo, o sentimento era um só: algo precisava mudar. Enquanto o burburinho tomava as ruas de São Paulo, em um apartamento sofisticado no topo de um prédio com vista para o Parque Ibirapuera, Gustavo Almeida, agora conhecido publicamente como Gustavo Silva, assistia ao mesmo vídeo que já mexia com toda a cidade. Ele clicava repetidamente, os olhos presos na imagem do senhor de bengala sendo conduzido para fora do banco. Cada vez que a cena se repetia, uma sensação antiga, deixada de lado por muito tempo, crescia dentro dele. Era culpa misturada com vergonha, algo difícil de engolir, até para quem passou tantos anos tentando esquecer as raízes. Gustavo era filho de seu Antônio, mas pouca gente sabia disso. Anos antes, ainda jovem, tinha brigado com o pai por motivos que agora pareciam pequenos, mas que na época foram gigantes.
Mudou de sobrenome, construiu fortuna na bolsa de valores, comprou imóveis e se afastou do passado, tentando apagar qualquer ligação com aquele homem simples da periferia. Só que, ao ver as imagens rodarem na tela do celular, sentiu uma pontada, aguda, quase física. O rosto do pai, abatido e orgulhoso ao mesmo tempo, perfurou as defesas que Gustavo passou anos construindo. Sem pensar duas vezes, pegou o telefone e discou o número do assessor principal, nem se preocupando com o horário. A voz firme saiu mais apressada do que de costume. Quero comprar o Banco Paulista. Todo ele, me traga os dados, acionistas, nomes de diretores, valor de mercado. Quero isso hoje mesmo. O assessor, acostumado a pedidos ousados, hesitou só de leve antes de dizer que ia providenciar. A decisão de Gustavo ia além do dinheiro. Era como se naquele impulso de empresariar a compra do banco, ele tentasse também alcançar algo que se perdeu lá atrás, nas brigas que afastaram pai e filho. Gustavo sabia que, por mais que as cifras envolvidas fossem grandes, nada apagaria completamente os anos de distanciamento, nem curaria as palavras amargas trocadas no passado. Porém, naquele momento, comprar aquela instituição parecia o único jeito de pedir perdão sem precisar falar diretamente. Queria reescrever a história dos dois, talvez dar ao pai uma dignidade que não coubesse em cheques ou apartamentos luxuosos, mas fizesse diferença verdadeira no coração do velho Antônio. Assim, enquanto a cidade buscava justiça nas calçadas, Gustavo se debruçava no próprio passado, disposto a enfrentar tudo que havia adormecido nele por décadas. E ao contrário das outras decisões, essa carregava esperança de reconciliação. O rumor da possível venda do Banco Paulista se espalhou feito rastilho de pólvora. Logo pela manhã, as rádios comentavam sobre um milionário anônimo interessado em assumir o comando da instituição. E nas redes sociais, o assunto não dava trégua. Ninguém sabia ao certo quem era o comprador, mas todo mundo ligava o movimento ao escândalo recente envolvendo seu Antônio. Por toda São Paulo, cartazes com o rosto sereno, porém combativo, do aposentado começaram a brotar em postes, muros e paradas de ônibus. Estudantes, senhoras do bairro e até comerciantes aderiram ao movimento, exigindo em voz alta mudanças e respeito. Protestos começaram pacíficos, com grupos distribuindo panfletos pelo centro e organizando rodas de conversa nas praças. Alguém levou até um megafone para a frente da agência principal e, entre frases de ordem e relatos pessoais, o sentimento era um só. Ninguém mais queria aceitar injustiça calado. Algumas faixas diziam: respeito não é favor, e somos todos seu Antônio. Até professores começaram a propor debates em sala de aula, usando o caso do banco para discutir cidadania e empatia. Enquanto isso, dentro da agência, o clima era outro. Dona Mariana, gerente responsável pelo episódio, se sentia sufocada. Cada vez que chegava ao trabalho, dava de cara com colegas cochichando nos corredores. Ela tentava manter a postura, mas as lembranças da infância a atormentavam. Mariana crescera na mesma região de seu Antônio. Tinha lembrança clara dele, ajudando vizinhos na hora da mudança ou dividindo pão na fila do mercado quando alguém esquecia o dinheiro. Aquela imagem carinhosa batia de frente com o que tinha acontecido no balcão do banco. Em casa, os filhos perguntavam sobre o vídeo e Mariana só conseguia pedir que não comentassem sobre o assunto. O dilema era enorme. Mariana precisava do emprego para sustentar a família, mas sabia que errara ao tratar Antônio daquela forma. Só que admitir o erro em voz alta poderia custar sua carreira, e num mercado tão difícil quanto o financeiro, ela tremia só de pensar em recomeçar do zero. Os dias passaram a pesar ainda mais. Tudo o que antes era rotina, agora parecia tortura. Os olhares desconfiados dos clientes, o ar pesado da agência, reuniões intermináveis com superiores preocupados em proteger a imagem do banco.
O nervosismo tomava conta de Mariana. A cada protesto do lado de fora e cada conversa torta no café, ela sentia a pressão aumentar, até não saber mais como conciliar o certo com o seguro. Bruno, que ainda há pouco acreditava que seu vídeo teria tamanha repercussão, foi chamado para ir até o andar de cima do Banco Paulista. O cenário era frio, com aquelas paredes cheias de quadros e mesa grande de madeira. E foi ali que a diretoria não demorou para soltar a decisão. Ele estava demitido por infringir regras internas e expor a instituição. O argumento era velho, falavam de imagem corporativa, de confidencialidade, mas Bruno sentiu no peito que tudo não passava de retaliação porque ele tinha ousado mostrar a verdade. Saiu do prédio com o uniforme dobrado debaixo do braço, um amargo na garganta e, ao mesmo tempo, uma coragem teimosa, insistindo em não largá-lo. Apesar da preocupação com as contas do mês e com o que os pais pensariam, Bruno não conseguiu sentir remorso. Ele sabia que fez o certo. Sem muito a perder, tomou uma decisão firme. Pegou o metrô até os Jardins, onde ficava o prédio moderno do magnata Gustavo Silva. Só sabia dele aquilo que os jornais mostravam. Empresário bem-sucedido, mas pouco visto. Figura misteriosa por trás das maiores negociações da cidade. Mesmo assim, foi até a portaria. Pediu para falar com Gustavo e, sem esperar que seria recebido, explicou ao interfone que tinha informações essenciais sobre seu Antônio e sobre o que realmente rolou dentro da agência. Talvez, pensou ele, um homem com tanto poder e tão ligado à história pudesse fazer diferente se soubesse todos os detalhes. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana Paula, jornalista investigativa conhecida por sua persistência, começou a vasculhar todos os papéis, testemunhos e vídeos possíveis. Tinha decidido mergulhar de cabeça no caso não só porque via uma pauta relevante, mas por algo ainda mais íntimo. Lembrava de uma tarde de infância, quando caiu de bicicleta na Vila Mariana e foi socorrida justamente por seu Antônio, que assentou numa mureta, limpou o machucado com água de bebedouro e esperou sua mãe chegar. Aquilo ficou marcado nela. Um exemplo de generosidade simples, gratuito. Ana Paula começou a entrevistar vizinhos, gente do bairro, ex-colegas de Antônio, colhendo detalhes sobre a vida dele. Sua busca por justiça virou também uma forma de agradecimento. No coração dela, justiça só teria sentido se fosse também uma maneira de devolver aquele gesto de cuidado do passado. E sem que ninguém soubesse, essas peças iam se encaixando, preparando algo maior do que qualquer vingança ou manchete. No prédio central do Banco Paulista, a diretoria se reunia cada vez mais nervosa. Depois de dias tentando minimizar os danos, a pressão externa só aumentava e os jornais já especulavam até o nome de potencial comprador. Alguém, na esperança de acalmar as coisas, sugeriu que todas as imagens das câmeras de segurança fossem apagadas imediatamente, como se isso pudesse enterrar o caso de vez. Algumas ordens foram dadas. Funcionários da área de TI receberam mensagens urgentes e passaram a madrugada tentando excluir arquivos e limpar rastros nas máquinas. Só que, em meio a tudo isso, ninguém contou com a astúcia de Leandro, um rapaz discreto do suporte técnico. Ele, desconfiado de toda a movimentação fora do comum, já tinha feito cópias das gravações na esperança de proteger colegas de injustiças, ou mesmo por puro instinto de autopreservação. Guardou tudo em um pendrive simples, desses que se compram na Santa Ifigênia, e mesmo sem saber como aquilo poderia ser útil, resistiu à pressão. O boato logo vazou, e ao perceberem que não conseguiriam controlar tudo, os diretores entraram em pânico. A notícia das tentativas de encobrir a verdade só piorou a situação nas ruas. A revolta popular, que já era grande, ganhou ainda mais força quando estudantes e lideranças dos bairros passaram a denunciar a tal operação abafa do banco pelas redes sociais.
Foi nesse ambiente de desespero generalizado que Ana Paula, a jornalista, conseguiu acesso extraoficial às imagens originais das câmeras. Ali, com calma e olhar treinado, ela passou horas assistindo, pausando e voltando cada detalhe. Percebeu muito mais do que o vídeo viral mostrava. Viu a hesitação clara de Dona Mariana, a gerente, na hora de acionar a segurança. Ela olhava para Antônio, respirava fundo, quase tremia, como se revivesse memórias da própria infância no bairro. Em outro canto da imagem, Ana Paula captou a expressão de Bruno, o segurança, que hesitou, olhou ao redor, claramente desconfortável, mas disposto a fazer o que achava certo. Ana Paula, sentada com papel e caneta, entendeu naquele momento que a situação tinha muito mais nuances do que uma história de vilões contra vítimas. Cada pessoa ali, presa ao sistema ou às próprias escolhas, era peça essencial de um quebra-cabeça gigante. E a complexidade de tudo aquilo dava ainda mais urgência ao trabalho dela, porque agora era claro. Para reconstruir a verdade, seria preciso contar cada detalhe, com seus conflitos, medos e tentações de silêncio. E assim, o escândalo crescia, pronto para tomar conta do Brasil inteiro. Dona Mariana passou noites em claro, e os dias se arrastavam como se nunca fossem terminar. O barulho que vinha das ruas era difícil de ignorar, mas o que mais pesava era aquele silêncio apertado dentro do peito, com o escândalo só piorando e a pressão aumentando a cada matéria da televisão. Ela sabia que não dava mais para fugir. Depois de conversar com a família, decidiu que precisava contar o que realmente tinha acontecido, custasse o que custasse. Procurou um jornal de grande audiência e, na tarde seguinte, sentou-se diante das câmeras para uma entrevista que seria transmitida ao vivo. De voz trêmula, mas olhar firme, Mariana começou relembrando a infância difícil na zona leste de São Paulo, falando de como Antônio, na época apenas um vizinho bondoso, havia sido um verdadeiro anjo para ela e muitos outros no bairro. Contou que, quando seus pais se separaram e as coisas apertaram, foi Antônio quem ajudou a mãe dela com a mudança e, certa vez, até tirou Mariana da rua durante uma chuva forte, levando-a para dentro de casa até a mãe chegar do trabalho. Dizer isso diante de todo o Brasil lhe tirou um peso das costas, mas também trouxe à tona todas as dúvidas do que deveria ou não ter feito. Mariana admitiu ter sentido medo. Medo de perder o emprego, de prejudicar a família, de ficar exposta, de virar alvo da mesma revolta que tomava o país inteiro. Confessou que hesitou, relutou, mas não encontrou coragem naquele momento para agir diferente. A sinceridade do depoimento emocionou muita gente. As redes sociais logo foram tomadas por comentários de pessoas tocadas pelo relato. Alguns criticaram Mariana, dizendo que ela deveria ter defendido Antônio desde o começo. Outros, porém, foram solidários, entendendo que todo mundo já se calou por medo algum dia. E muitos usaram o exemplo para conversar sobre o quanto é difícil nadar contra a correnteza em empresas grandes, onde o erro dos poderosos sempre pesa no colo dos mais fracos. O efeito da entrevista foi imediato. Ali, na comunidade do bairro, antigos conhecidos de Mariana começaram a apoiar a gerente. Mesmo entre quem não concordava com o que ela fez, havia respeito pela coragem de assumir tudo em público. Aos poucos, funcionários anônimos e clientes antigos do banco começaram a mandar mensagens, contando situações parecidas e sentindo que pela primeira vez podiam dizer o que realmente pensavam. O silêncio, antes predominante, começava a ser quebrado por vozes que aos poucos enchiam a cidade de esperança por um futuro mais justo. Logo depois do depoimento de Mariana, quando todo o Brasil ainda discutia o caso e cada esquina de São Paulo parecia tomada por cartazes e conversas acaloradas, Gustavo sentiu que não dava mais para adiar
Até então, poucos sabiam que ele era filho de Antônio, aquela figura simples da periferia que agora movia uma corrente gigante de solidariedade. A compra do Banco Paulista já estava praticamente fechada, mas os comentários de bastidor e as especulações tomavam as redes e as redações. Percebendo o tamanho que a situação tomou e a quantidade de dúvidas lançadas no ar, Gustavo marcou uma coletiva de imprensa aberta a todos os veículos, no auditório do banco, para finalmente esclarecer tudo. A grande sala ficou cheia. Jornalistas de todos os jornais, sites e canais de televisão ocuparam as filas, enquanto curiosos e funcionários se apertavam nos fundos. Vestindo uma camisa azul simples, mais abatido do que de costume, Gustavo pegou o microfone e, sem rodeios, contou: "Eu sou Gustavo Silva, mas antes disso, fui Gustavo Almeida, filho de Antônio Almeida, o mesmo homem que vocês têm visto nas notícias." O burburinho foi imediato. Ele detalhou o distanciamento da família, disse que os anos na elite paulistana não conseguiram apagar as marcas do passado e revelou sua intenção de transformar o banco em exemplo de respeito e cidadania. Apesar do gesto, a reação foi dura. Manchetes apontavam sua trajetória cheia de ausências. Filho ausente tenta se redimir à frente do Banco Paulista. Hipocrisia ou redenção milionária? Eram algumas das frases que mais circulavam. Programas de televisão contrastavam imagens do pai humilde, ajudando vizinhos com registros de Gustavo em festas sofisticadas, alimentando dúvidas sobre as verdadeiras motivações dele. O julgamento público era pesado. Muitos enxergavam ali só mais um rico tentando limpar a barra depois que ficou mal na fita. Velhos conhecidos de infância vieram a público, uns dizendo que Gustavo nunca foi próximo do próprio pai, outros defendendo que as pessoas podem mudar sim, e que ninguém sabe o que se passa dentro das famílias. Com tudo isso, o peso na consciência de Gustavo aumentava a cada dia. Ainda assim, ele decidiu não recuar. Deu outras entrevistas, marcou reuniões abertas, foi às periferias, conversou com clientes antigos do banco e escutou histórias de gente como seu Antônio. Disposto a provar que sua mudança era verdadeira, Gustavo enfrentou a tempestade do jeito que dava, de cara aberta, sem prometer milagres, mas determinado a corrigir a distância de tantos anos e a construir algo melhor para todos. Com o início das reformas dentro do Banco Paulista, a movimentação era grande. As paredes começaram a ganhar novas cores, a equipe mudou de postura e, pela primeira vez, muita gente passou a acreditar que ali poderia, de fato, nascer algo novo. No meio de tudo isso, Gustavo surpreendeu ao procurar Bruno, aquele mesmo jovem que meses antes tinha tido a coragem de liberar o vídeo da injustiça contra Antônio. Chamou-o para tomar um café no saguão recém-reformado e, conversando de igual para igual, fez um convite inesperado. Queria que Bruno ocupasse a diretoria de segurança social do banco. A ideia era pensar políticas novas, construir pontes com quem mais precisava e, principalmente, evitar que situações injustas voltassem a acontecer dentro da instituição. No começo, Bruno sentiu o peso da responsabilidade. Lembrou dos dias em que era apenas um entre tantos funcionários, com medo de perder o emprego, e agora estava diante de uma chance rara de mudar, não só sua vida, mas talvez a história de muitos clientes. Com o passar das semanas, foi se soltando, reunindo equipes, ouvindo relatos, criando canais de denúncia e fóruns de escuta dentro do banco. Também organizou grupos de trabalho para conversar, cara a cara, sobre racismo, desigualdade social e formas de humanizar o atendimento. Tornou-se um rosto conhecido não só pelos funcionários, mas também pela comunidade do entorno da agência, que aos poucos foi recuperando a confiança. Enquanto as mudanças avançavam,
Antônio, o homem cuja história havia dado origem a tudo, passou a encarar batalhas menos visíveis. Não era fácil lidar com a onda de gente batendo em sua porta, jornalistas querendo entrevistas, vizinhos que antes quase não o viam e agora pediam opinião sobre tudo. Para Antônio, não havia orgulho naquele tipo de fama. Tinha medo de virar só o símbolo de vítima, de ser lembrado apenas pelo que sofreu e não pelas escolhas, pela honestidade que sempre guiou seus passos. Por algumas semanas, pensou em se recolher, em sumir pelos corredores do prédio antigo da Vila Mariana, na esperança de que o furacão passasse. Mas não teve jeito. As pessoas continuavam procurando sua casa, queriam conselhos, vinham em busca de esperança ou só para ouvir uma palavra de alento. Com o tempo, Antônio percebeu que, mesmo sem ter desejado nada disso, agora carregava uma responsabilidade diferente. Não era só sobre contar a própria história, mas sobre inspirar outros a não baixarem a cabeça, a defenderem o que é certo, mesmo quando o medo e a vergonha insistem em aparecer. Numa manhã de domingo, como de costume, Antônio levantou cedo e tomou café, olhando pela janela da sala, onde o movimento da rua já começava a se intensificar. Havia recebido naquela semana tantos pedidos de ajuda e tanta gente atrás de orientação que parecia impossível retomar a rotina tranquila de antes. Mesmo assim, separou o paletó surrado que tanto gostava e foi à igreja da Vila Mariana, onde seria convidado a falar com a comunidade durante um momento especial do culto. A igreja, pequena porém cheia, estava mais silenciosa do que de costume. Todos esperavam palavras de esperança, os conselhos calmos que Antônio sabia dar. Ele subiu no pequeno altar, segurando o microfone com as duas mãos, e começou a dividir histórias do passado, lembrando de como foi acolhido pelo bairro quando chegou do interior, ainda adolescente, e de tudo que aprendeu ao longo dos anos trabalhando como porteiro e pai de família. Quando tentava falar sobre a força de continuar lutando, sua voz falhou. O suor desceu pela testa, o corpo pesou e, de repente, Antônio levou a mão ao peito. O silêncio tomou conta do lugar quando ele desabou, o microfone caindo do altar. Os minutos seguintes pareceram horas para quem estava presente. Gente chorou, outros tentaram acudir. Um dos jovens correu até a rua para chamar uma ambulância. Nesse momento, os rostos assustados dos vizinhos misturavam medo e incredulidade. Não era só um porteiro ou o protagonista de um escândalo nacional ali no chão. Era o amigo de todo mundo, conselheiro da moça da padaria, ouvinte atento das senhoras da praça. E o medo tomou conta, com todos se perguntando se perderiam alguém tão importante. Gustavo, que vinha tentando equilibrar reuniões e aparições públicas, chegou ao hospital logo depois. Viu o pai deitado, frágil, alguém tão diferente do homem forte que sempre estivera à frente da família. Pela primeira vez, percebeu que a reconciliação que buscava com Antônio não dependia de manchete em jornal, nem de discurso em coletiva, de imprensa. Ali, entre os corredores frios do hospital, entendeu que teria de reconstruir o vínculo pouco a pouco, no silêncio e na intimidade. Nada de flashes, só conversas baixas, visita atrás de visita, reaprendendo quem eram um para o outro. E, no fundo, Gustavo compreendeu que o tempo perdido era irrecuperável, mas o que importava de verdade era o que ele faria dali em diante, longe dos holofotes e bem perto do coração de Antônio. O tempo passou devagar durante a recuperação de Antônio. A rotina da casa mudou completamente. A família se revezava nas visitas, os vizinhos traziam sopa e chá e até os antigos colegas do prédio onde ele trabalhava apareceram para dar apoio. Gustavo, atento a cada detalhe, se viu participando dessa nova fase, cuidando do pai nos pequenos gestos, tentando compensar os anos de distância.
Aos poucos, Antônio voltava a falar com mais disposição, arriscava uns sorrisos e, mesmo ainda cansado, queria saber notícias da comunidade, do banco e dos velhos amigos. Enquanto isso, Ana Paula, que acompanhava todo o desenrolar do caso para um documentário, resolveu cavar mais fundo na história. Num dia chuvoso, ao organizar caixas velhas de arquivos numa sala esquecida da antiga sede do banco, encontrou um maço de documentos cheios de carimbos e assinaturas. Inicialmente, ela achou que eram só contratos antigos, mas, lendo com atenção, percebeu algo estranho. Entre as páginas, relatórios detalhavam decisões que negavam crédito e serviços bancários para pessoas de determinada cor ou endereço. O nome que assinava boa parte desses papéis era Otávio Melo, reconhecidamente mentor de Gustavo nos primeiros anos da carreira e famoso por sua influência durante décadas na elite bancária de São Paulo. A notícia pesou como uma pedra. Gustavo soube que, se tudo viesse à tona, o banco enfrentaria mais uma onda de desconfiança justo quando o clima começava a melhorar. Ao mesmo tempo, sabia que não dava mais para esconder práticas tão cruéis que, de certa forma, explicavam boa parte das feridas daquela comunidade. Passou noites sem dormir, lembrando dos conselhos de Otávio, das portas abertas pela amizade dos dois, do quanto sempre admirou a inteligência de alguém que agora aparecia como responsável por tanta injustiça. A escolha não era fácil. Revelar os documentos seria arriscar tudo, inclusive sua reputação e até a memória de quem tanto o ajudou. Mas já não fazia sentido insistir numa transformação só pela metade. Após conversar com Bruno e Ana Paula, Gustavo decidiu que precisava ser sincero. Chamou uma coletiva no próprio auditório do banco, expôs tudo diante da imprensa e da comunidade, sem esconder nem aliviar detalhes. O choque foi grande, mas dessa vez Gustavo estava tranquilo. Entendia, enfim, que não dá para construir nada novo sem antes encarar a verdade, por mais dolorosa que ela seja. E naquele momento, sentiu-se finalmente no caminho certo para se tornar alguém melhor, tanto para o banco quanto para o próprio pai. A notícia sobre os documentos secretos virou o principal assunto da cidade, ecoando pelos corredores do Banco Paulista e nos grupos de mensagens dos funcionários. O anúncio corajoso de Gustavo dividiu opiniões, mas trouxe à tona um desejo coletivo de mudança que não dava mais para ser ignorado. Apesar da esperança renovada, nem todos reagiram bem à exposição dos antigos podres. Otávio Melo, o mentor de Gustavo, se sentiu encurralado pelos holofotes e viu o seu prestígio escorrer pelos dedos de um dia para o outro. Sem se conformar, Otávio decidiu partir para o ataque e tentar sabotar tudo o que Gustavo estava tentando construir. Otávio, que ainda tinha conhecidos em todas as áreas do banco e influenciava gente em posições importantes, remexeu arquivos antigos, vasculhou conversas do passado e conseguiu montar um dossiê sobre Gustavo, focando em deslizes bobos e escolhas duvidosas da juventude dele. Reuniu pequenas histórias e exagerou outras para dar a entender que Gustavo era tão falho quanto qualquer um de seus antecessores. Usou as informações para pressionar diretores antigos, espalhou boatos e tentou convencer colegas de que a renovação no banco não passava de fachada. A intenção era desestabilizar Gustavo e criar desconfiança, esperando um deslize que pudesse colocar toda a reforma em xeque. O ambiente dentro do banco ficou pesado. No café da manhã, os corredores silenciosos denunciavam que algo estava fora do lugar. Antigos aliados de Otávio começaram a se afastar diante da pressão pública, outros evitavam encontros e trocas de olhares. O jogo de poder ficava cada vez mais tenso, rachando relações antigas e deixando claro que aquelas mudanças não seriam aceitas por todos sem muita luta. Enquanto isso, Ana Paula seguia firme, registrando tudo o que estava acontecendo. Sua
Câmara acompanhou desde as reuniões tensas bem cedinho até os desabafos noturnos de funcionários honestos, cansados dos velhos esquemas. Ela estava determinada a mostrar não só as ameaças de Otávio e suas tentativas de manipulação, mas também a coragem de quem topou enfrentar décadas de injustiça por dentro da estrutura do banco. A comunidade à volta também sentia o impacto. Comerciantes, moradores e antigos clientes acompanhavam cada novidade, comentando nas filas do mercado e nos bares da Vila Mariana. Era como se toda a cidade aguardasse, com o coração na mão, pela próxima reviravolta, esperando que desta vez a justiça não ficasse só no discurso. Enquanto a tensão dominava o ambiente, a repercussão das denúncias só aumentava. Nas semanas seguintes à tentativa de Otávio de jogar o passado de Gustavo contra ele, uma nova voz surgiu com força. Era Paulo, antigo amigo de Antônio desde os tempos em que ambos viviam espremidos na mesma rua de paralelepípedo da Vila Mariana. Paulo, que há anos não se envolvia muito com a vizinhança por conta de mágoas antigas, tomou coragem e procurou Ana Paula assim que a viu gravando algumas cenas para o documentário ao lado da igreja. Durante a conversa, Paulo desabafou. Contou com os olhos marejados que perdeu a própria casa para o Banco Paulista muitos anos antes. Na época, achou que era só culpa sua, pensou ter dado azar ou cometido algum erro nos papéis. Mas, ao ouvir sobre as práticas discriminatórias dos velhos diretores e do próprio Otávio, percebeu que nunca foi só azar. Foi vítima de uma política que mirava famílias como a dele. Ele revelou que, na mesma época da perda, outros conhecidos também foram arrancados de suas casas, quase sempre pessoas de pele escura, nordestinos ou famílias que não se encaixavam no padrão mais querido pelo banco. O depoimento de Paulo correu rápido. Ana Paula documentou tudo, mostrando como aquela dor não era só de Antônio ou de uma família, mas marca cravada em muitas histórias ali. Em pouco tempo, mais moradores começaram a compartilhar situações parecidas, transformando a memória individual em algo coletivo. O sentimento nas ruas mudou. Havia indignação, mas agora também união. Os encontros na associação de bairro aumentaram. Surgiram grupos para organizar abaixo-assinados e reuniões com lideranças locais. A comunidade, antes dispersa e acostumada a engolir calada as injustiças, agora exigia transformação e cobrava reparação de quem tivesse participado dos abusos. A diretoria do banco, agora comandada por Gustavo e com Bruno na segurança social, percebeu que não bastava apenas trocar nomes nas placas. Era necessário ir além, escutar os relatos, reconhecer as falhas históricas e traçar planos de reparação para as famílias afetadas pelo passado da instituição. A pressão popular deixou claro que não havia mais espaço para a omissão. Gustavo entendeu que aquela era a hora de decidir, manter tudo como estava, tratando os erros apenas como parte da história, ou aproveitar a chance de mudar de verdade e liderar um processo de cura para toda a cidade. A pressão no Banco Paulista só aumentava, mas Gustavo sabia que não podia recuar. Reuniu coragem e marcou um encontro com Otávio Melo em uma sala reservada no andar mais alto do prédio antigo da agência central, longe do vai e vem de funcionários e das conversas indiscretas. Apesar do clima tenso, Gustavo manteve o tom calmo, começou relembrando momentos em que Otávio serviu de conselheiro e depois, sem rodeios, tocou no assunto principal. Otávio tentou desviar, alegou que fazia parte do jeito antigo de administrar, mas Gustavo não deixou passar. Levou consigo um gravador escondido, preparado para captar cada palavra que pudesse esclarecer toda aquela história. A conversa se prolongou, com Otávio finalmente
talvez cansado ou sem saída, admitindo que vários processos seletivos e concessões de crédito eram feitos de acordo com critérios internos, sem nunca entrar em detalhes no papel. Ele confirmou que boa parte dessas decisões visava afastar pessoas consideradas de risco, o que na prática excluía moradores de bairros como a Vila Mariana e muitos brasileiros que só queriam uma chance. Gustavo não rebateu, apenas deixou Otávio falar. Quando a reunião terminou, saiu da sala com o gravador no bolso e a certeza de que ali havia o que precisava para acabar de vez com os segredos que rondavam aquele banco. Sem perder tempo, Gustavo entregou o áudio a Ana Paula, ela que já vinha acompanhando tudo e possuía horas de entrevistas e documentos. Sabia que aquela gravação tinha peso suficiente para mudar o rumo da história. Montou uma reportagem detalhada, cruzando as falas de Otávio com depoimentos das famílias e dados que mostravam a extensão desse tipo de prática não só ali, mas em outros bancos tradicionais de São Paulo. Antes de publicar, checou cada detalhe, conversou com advogados e líderes comunitários e, quando tudo estava pronto, lançou a reportagem com vídeo e áudio nas redes e nos principais portais de notícias do país. O resultado foi imediato. A notícia viralizou em poucas horas, ocupando capas de jornais, programas de televisão e discussões nas redes sociais. Otávio foi confrontado publicamente. Muitos aliados o abandonaram e, pela primeira vez, uma parte da elite financeira teve que prestar contas diante de toda a cidade. Mas para quem sempre viveu à margem, o sentimento era de alívio e esperança. Pela primeira vez, a voz de quem nunca foi ouvido se sobrepôs ao silêncio de décadas, libertando muita gente do peso da vergonha e das injustiças do passado. Com Otávio afastado de vez e a velha guarda do Banco Paulista desmoronando, a cidade começou a respirar diferente. As manchetes já falavam de mudanças e recomeços, e não mais apenas de escândalos e injustiça. O banco, agora sob nova direção, foi oficialmente rebatizado como Banco Raízes Paulistanas, nome escolhido em votação aberta para toda a comunidade da Zona Sul de São Paulo. A decisão era simbólica e carregada de significado. Queriam uma instituição com cara de povo, que lembrasse a luta de quem construiu aquele bairro tijolo por tijolo. A festa de inauguração aconteceu em uma tarde de primavera. Chegaram famílias inteiras, estudantes, idosos e comerciantes. Até a criançada da escola apareceu com cartazes coloridos e música. As emoções estavam à flor da pele, principalmente quando Antônio foi chamado ao palco como presidente honorário. A cena emocionou até quem antes era desconfiado com tanta mudança. Ele subiu devagar com a ajuda de Gustavo e Paulo, abraçou os dois e olhou a multidão com olhos brilhando. Lembrou em voz trêmula do tempo em que só podia espiar pelos portões, mas agora era saudado como inspiração por todos. O discurso foi simples, cheio de lembranças do passado, mas com esperança no futuro. No fim, vieram as palmas, os abraços e lágrimas misturadas de alívio e alegria. Naquele dia, era impossível encontrar alguém de cara fechada no saguão do novo banco. As antigas paredes frias tinham dado lugar a murais vivos, pintados semanas antes por artistas locais e por gente do bairro que nunca havia segurado um pincel. As cenas mostravam famílias, festas populares, lutas vencidas e sonhos de gente comum. Janelas enormes deixavam o sol tomar conta de cada canto, iluminando mesas de madeira reaproveitada, cercadas por plantas de todo tipo, samambaias, costelas de Adão e vasos de manjericão e alecrim trazidos pelos próprios clientes. Logo na entrada, dava para ouvir uma risada aqui, um bom dia animado ali. Caixas conversavam com clientes pelo nome,
Os gerentes circulavam entre as mesas sem terno engomado, ajudando idosos a entender aplicativos e explicando os novos programas de incentivo estudantil. Ninguém sentia aquele frio na barriga antes de falar com o gerente, porque tudo ali foi pensado para ser aberto, acolhedor e transparente. A mudança no ar era real, não só no prédio, mas nos olhos de cada um. Naquele fim de tarde, quando o sol se punha por trás das casas da Vila Mariana, muita gente já acreditava na história do Banco Raízes Paulistanas. Era só o começo de uma cidade mais justa e humana. Com o Banco Raízes Paulistanas em pleno funcionamento, a transformação continuou além das paredes coloridas e dos sorrisos no saguão. Larissa, antes uma funcionária tímida no atendimento ao público, foi chamada para integrar a equipe responsável pelas reformas internas. O convite veio direto de Antônio, que enxergava nela muito mais do que um talento técnico. Via ali alguém com sensibilidade para lidar com as pessoas, coisa que máquina nenhuma substitui. Eles se aproximaram aos poucos, começando por conversas simples sobre a história do bairro, desafios do trabalho e sonhos de infância. Logo, Larissa sentiu em Antônio não só um chefe, mas um amigo e mentor, alguém com quem podia trocar ideias sem medo algum de julgamento. Juntos, começaram a pensar em políticas para tornar o banco mais acessível e justo. Reuniram moradores e escutaram relatos sobre dificuldades reais para abrir contas, conseguir crédito ou se sentir respeitado ao buscar atendimento. Cada reunião servia de inspiração para novas iniciativas, programas de bolsas de estudo, parcerias com escolas técnicas, cursos de educação financeira no salão de eventos do banco. Um dos projetos mais importantes foi o desenvolvimento de treinamentos contra o racismo institucional, obrigatórios para todos os funcionários, dos estagiários até a diretoria. Antônio e Larissa faziam questão de conduzir as primeiras turmas, criando um espaço aberto para ouvir, discutir erros do passado e, principalmente, pensar juntos em soluções. O impacto foi além do banco. Outras instituições da Rua da Consolação começaram a procurar Larissa e Antônio para aprender com o exemplo deles. De repente, bancos tradicionais e até pequenas cooperativas estavam interessados em adotar práticas parecidas, mostrando que a mudança era possível, bastava alguém começar. Ao mesmo tempo, Bruno assumiu a liderança dos projetos de segurança cidadã. Filho de comerciante do bairro e ex-aluno da escola pública ali perto, ele sabia exatamente os medos e esperanças daquela gente. Montou equipes para prestar auxílio não só em situações dentro da agência, mas também fora dela, ouvindo demandas de segurança nas redondezas e apoiando iniciativas como iluminação de praças, aulas de defesa pessoal e campanhas de respeito ao espaço público. A postura de Bruno contagiou muitos jovens que antes não acreditavam na própria comunidade. Ele virou referência, mostrando que dá sim para combinar integridade e coragem e influenciar muita gente pelo exemplo. O banco, através desses novos líderes, virou símbolo de esperança real, uma prova de que mudar o mundo começa, muitas vezes, bem perto da gente. No embalo de toda aquela transformação que tomou conta do Banco Raízes Paulistanas e do bairro Ana Paula, que acompanhava cada passo desde o começo das denúncias, decidiu que era hora de mostrar essa história para muito mais gente. Passou dias e noites revisando imagens, escolhendo cenas de reuniões, depoimentos emocionados de moradores, momentos cotidianos dentro do banco e, claro, as conversas sinceras com Antônio. Queria que o documentário fosse verdadeiro e tocasse quem assistisse, mostrando não só a luta dele, mas de toda a comunidade. Quando o filme ficou pronto, Ana Paula se surpreendeu com a força daquelas imagens. O lançamento aconteceu em um cinema popular no centro de São Paulo. Lotou rápido. Vizinhos, funcionários do banco, estudantes
e até gente de outros bairros vieram assistir. Durante a sessão, ninguém ficou indiferente. Teve choro, aplausos e muitos abraços no final, mostrando o quanto aquela trajetória atingia fundo cada um. Logo começaram a pipocar reportagens em jornais, convites para entrevistas na televisão e até menções de artistas conhecidos. O documentário, que ganhou o nome de Raízes que Falam, virou referência nacional. A repercussão foi tão grande que outras cidades, de Recife a Porto Alegre, passaram a discutir não só a vida de Antônio, mas também o que era possível transformar nos seus próprios bairros através do exemplo do Banco Raízes Paulistanas. Grupos de moradores organizavam exibições coletivas em sindicatos, escolas e centros culturais, usando o filme como ponte para levantar debates sobre dignidade, justiça e inclusão. Até políticos locais começaram a citar o modelo criado por Antônio, Larissa e Bruno como alternativa viável para reduzir desigualdades no acesso bancário e reforçar o envolvimento das instituições com a comunidade. Entre tantos prêmios e elogios, a coisa mais importante para todos que participaram foi ver a esperança crescer fora dos limites da Vila Mariana. O legado de Antônio virava inspiração, deixando claro que pessoas comuns, com coragem, humildade e vontade de mudar, podem sim virar símbolo de transformação verdadeira. No bairro, ninguém mais passava pelo banco sem sentir orgulho. E mesmo quem tinha dúvidas antes, reconhecia. Ali começou uma história que fez toda a diferença, e agora ganhava o país inteiro. Naquele fim de tarde, o sol espalhava um brilho morno pela calçada da rua, pintando de dourado o muro do Banco Raízes Paulistanas. Antônio, depois de tantas batalhas, procurou um cantinho de paz. Sentou-se tranquilo num banco de madeira maciça, daqueles sem pintura, só o toque rústico da lixa. Ele mesmo fez questão de construir aquele banco durante as obras de reforma. Achava importante deixar algo ali com as próprias mãos como um sinal silencioso de recomeço. Em vez de placa chique, só uma pequena inscrição feita a canivete. Para quem passou, lutou e ficou. Gustavo logo se aproximou e, sem muita cerimônia, sentou ao lado dele. Por um tempo, nenhum dos dois precisou dizer nada. O barulho das crianças dando risada, subindo e descendo do escorregador improvisado com caixas de papelão do outro lado da calçada preencheu o silêncio. Os dois sabiam tudo o que aquelas paredes já viram. Humilhações, medos, mas também resistência, coragem e agora muita esperança. Um aperto de mão, um olhar demorado e um sorriso dividiram o momento. O peso das antigas mágoas parecia se dissolver no ar ensolarado daquele dia. Enquanto estavam ali, pessoas da vizinhança passavam, cumprimentavam Antônio com um aceno, outros davam um tapinha nas costas ou paravam para conversar rapidinho. Muitos paravam só para apreciar o colorido dos murais, cheios de cenas do cotidiano do bairro e de rostos conhecidos dali. Alguns moradores mais antigos lembravam em voz baixa do tempo em que tinham medo do banco, quando até atravessar a rua pesava. Agora, tudo era diferente. As crianças corriam de um lado para o outro, transformando o banco, aquele simples banco de madeira, em ponto de encontro para brincadeiras. Era ali que inventavam histórias, desenhavam sonhos com giz e testavam. Alegria que antes faltava no bairro. Para Antônio e Gustavo, ver aquela movimentação era a maior recompensa. Sentiam que o esforço para reconstruir não era apenas concreto e tinta nova, mas laços reforçados entre pessoas. O passado triste ainda existia, mas agora já não dominava nada. A dor virou raiz de algo verdadeiro, e a esperança crescia. Dia após dia, em cada gesto simples, sorriso trocado e abraço apertado diante da nova vida que todos ali escolheram construir juntos.
Enquanto o fim de tarde avançava, a movimentação ao redor do Banco Raízes Paulistanas continuava cheia de vida. Uma menina pequena, mão dada com a mãe, parou de frente para o banco de madeira onde Antônio e Gustavo estavam sentados. Com aquela curiosidade natural de criança, ela pendeu a cabeça para ler a inscrição esculpida. Seus olhos buscaram abrigo no rosto da mãe e baixinho perguntou: "Mãe, o que está escrito aqui?" A mulher olhou com carinho, passou a mão na cabeça da filha e respondeu com uma voz embargada de emoção: "Está escrito assim: para os esquecidos, que vocês sempre sejam vistos." A resposta ficou um instante suspensa, quase como se todo o bairro tivesse parado para escutar. A menina, de olhos arregalados, quis saber quem tinha feito aquilo, e a mãe, apontando discretamente para Antônio, sussurrou: "Foi ele quem nos ensinou isso." Não era só o ato de escrever, mas o que aquela frase trazia de volta: memória, presença e respeito. Aquelas palavras resumiam o sentimento novo que agora fazia parte do dia a dia. O fim de um ciclo de invisibilidade que tanto castigou aquela comunidade. Pessoas que antes caminhavam apressadas, agora paravam, olhavam o banco, liam e se reconheciam naquele gesto. Na calçada, jovens dividiam um lanche sentados ali mesmo, idosos riam dos netos brincando, e até os funcionários do banco davam uma escapada para tomar café e recarregar as energias do lado de fora, perto desse símbolo de pertencimento. Era como se cada um sentisse por dentro a dignidade silenciosa deixada por Antônio, não ostentação, mas gratidão espalhada em olhares, em cumprimentos suaves e no jeito de cuidar desse espaço que antes não pertencia a ninguém. Logo, o sol começou a se pôr no horizonte de São Paulo, pintando de laranja e rosa os rostos que antes eram ofuscados pela indiferença e agora ganhavam luz. O legado de Antônio não se limitava a uma homenagem. Estava impregnado no cotidiano, em cada cantinho do bairro, nas palavras das mães para suas filhas, nas pequenas vitórias de quem finalmente podia ser visto. Era uma semente plantada fundo, pronta para crescer e florescer por gerações, sem nunca mais deixar que alguém se sentisse esquecido naquele solo fértil de esperança.